Ei pessoal, aqui é a Carol e hoje eu vim trazer algumas dicas de livretos para que você inicie o seu ano tendo boas leituras, né, que vão edificar a sua vida. E hoje eu quero te falar sobre 3 livretos bem interessantes que podem te ajudar bastante aí nessa caminhada com Jesus, que podem te inspirar, que podem te orientar em relação a algumas coisas. Bom, esses 3 livretos, e eu chamo de livretos porque eles são bem fininhos mesmo, são livros bem curtinhos, bem fáceis de fácil leitura. E são livros que me ajudaram bastante, livros que me deram clareza em algumas situações, e eu quero trazer para vocês. O primeiro que eu quero falar é os 5 votos para obter poder espiritual, do A.W. Tozer, acho que é assim que fala, não sei se é assim que fala. Mas esse livrinho aqui, ele é bem curtinho, é um livreto mesmo, ele é bem fininho. E ele fala sobre algumas coisas muito interessantes para a nossa vida espiritual, né? Uma vida realmente de devoção, uma vida realmente de quem quer agradar a Deus em relação a tudo, né? Esse livro aqui fala sobre a nossa fidelidade com Deus, até mesmo naquilo que nós falamos sobre as pessoas. Isso foi uma coisa que me gravou muito nesse livro, né? Esse livro aqui fala sobre como nós devemos evitar de expor as pessoas através daquilo que nós sabemos, como nós devemos evitar falar qualquer coisa de qualquer pessoa que possa prejudicar ela, né, que possa fazer com que ela se envergonhe. Aqui eu quero falar, não estou falando aqui sobre falar sobre o pecado, sobre advertir, sobre corrigir, mas quando nós entramos em rodas de fofocas, para simplesmente falar das pessoas, para simplesmente expor as pessoas. E esse livro fala até mesmo sobre isso, né? E eu quero ler alguns tópicos aqui do índice, como eu geralmente faço, para que você tenha uma visão mais geral, tá? Ele é dividido, então, em 3 partes e mais os adendos, né? A primeira parte fala o seguinte: 5 votos para obter poder espiritual. E eu quero folhear aqui com vocês para ter uma ideia um pouco melhor. Vai falar, então, sobre tratar seriamente o pecado. Alguns tópicos eu vou ler aqui, tá? Sobre não ser dono de coisa alguma. Isso aqui fala muito sobre o nosso amor às coisas aqui dessa terra, né? Sobre ter a nossa mente realmente em Deus. Depois disso tem o quê? Nunca se defenda, né? E lendo você vai entender melhor esses tópicos. Eu quero só para que isso gere curiosidade, você se faça com que vocês tenham vontade de ler, né? E essa frase que eu vou ler agora, que esse título, ele fala exatamente sobre o que eu comentei no começo. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém, né? Às vezes a gente acha que nós estamos simplesmente comentando, falando, mas às vezes aquilo que nós estamos falando sobre alguém, se essa pessoa soubesse, ela ficaria extremamente envergonhada, ela ficaria extremamente triste, constrangida, porque às vezes nós cometemos um pecado. E o que nós menos queremos é que as pessoas fiquem falando sobre aquilo, né? Falando sobre alguma situação que nos causou dor, falando sobre alguma situação que nos traz constrangimento. E muitas vezes as pessoas, elas comentam com muita maldade, com muita acusação, com muita falta de amor realmente, né? Então vai falar sobre isso também aqui, que eu citei no começo, né? Nunca aceite qualquer glória. Aqui vai falar, esse título já fala por si, né? Vai falar então aí sobre essa questão do nosso ego, enfim. E a seguir daí nós temos a segunda parte, que eu não vou ler toda ela, né? Mas é a parte que fala sobre a vida cheia do Espírito Santo. E aí ela vai falar sobre algumas coisas aí em relação a alguns passos, algumas dicas sobre isso. Tá bom? Então esse livro aqui eu acho muito necessário, muito importante, muito edificante para as vidas das pessoas. E como eu sempre digo, esse tipo de literatura, que é uma literatura mais menos densa no sentido de não ser aqueles livrões, né? Não ser aquelas literaturas gigantescas e cheias de palavras difíceis, não. Esse livro aqui, as letras dele são letras não são aquelas letrinhas miudinhas, né? Que tem livros que, além de ter a letrinha miudinha, eles são gigantescos. Não, isso é um livreto, e além de ser um livreto fininho, ele ainda tem as letras grandes, né? Isso é de uma linguagem bem tranquila de entender. E é um livro que vai te ajudar muito, principalmente se você está iniciando a sua caminhada, ou então se você já está há muito tempo aí na igreja, caminhando com Cristo, mas você precisa de algo a mais, você precisa de ler mais, de ter mais conhecimento, de tratar talvez alguma área específica da sua vida. Isso aqui vai te ajudar bastante, porque fala de diversas coisas que influenciam a vida do cristão, tá bom? Então essa aqui é a minha primeira dica. Em segundo lugar, eu quero falar desse livro aqui, que eu já, inclusive aqui no canal, eu acho que eu já comentei sobre ele. Na verdade, eu já comentei sobre ele em outros vídeos. E é um livro que eu marquei bastante, né? Fiz bastante marcações aí
escrevi bastante, até porque ele tem guia para discussão que você lê e depois você vai lá e escreve. Eu acho bem interessante isso, ó. Eu deixei ele todo marcado, cheio de marcações e respostas, né, das perguntas que é feitas. E esse livro aqui vai falar sobre o Sermão do Monte, né? Às vezes a gente tem dificuldade de entender o que quer dizer o Sermão do Monte, né? Porque são frases, né? Bem-aventuradas as pessoas que fazem isso, bem-aventuradas as pessoas que choram, mas às vezes a gente tem dificuldade de entender com mais profundidade o que cada uma daquelas palavras de Jesus querem dizer. E aqui nesse livro ele vai dar uma explicação completa do Sermão do Monte, de mais algumas outras coisas que estão escritas lá no Evangelho de Mateus, de uma forma muito clara. E além disso, esse livro aqui também é um livro que pode ser trabalhado em pequenos grupos. Tem perguntas para discussão, você pode debater com as pessoas, explicar, né, o que esse livro quis dizer, o que ele está explicando. Então é muito interessante para você que trabalha com um pequeno grupo, para você que também quer ler individualmente, né, no seu particular aí, também é bem interessante, traz uma explicação bem completa, porque existem pessoas, assim como eu, que estavam lendo a Bíblia há muito tempo e não tinham um entendimento muito claro, aí muito profundo sobre o Sermão do Monte, e esse livro dá um entendimento bem claro, bem explicado, tá bom? Esse aqui é a segunda dica. Essa terceira dica aqui que eu quero dar, ela é uma dica assim, que eu tenho esse livreto, li bem rapidinho também, que ele é bem fininho. Esse aqui já tem as letrinhas um pouquinho menores, né, se comparado com esse aqui. Mas ele também é bem fininho. Esse livro aqui, eu não achei ele disponível para compra na internet. Não achei. Mas por que eu tô indicando ele então, se não vai estar disponível para comprar? Porque talvez porque aqui, gente, a gente tá falando no YouTube, tem muitas pessoas assistindo, né? Milhares de pessoas assistem um vídeo e às vezes as pessoas têm esse livreto lá tirado num cantinho e nunca pegaram para ler, assim como era o meu caso. Esse livreto nem era meu. E eu só tinha aqui em casa, eu acho que era do meu esposo, ou de alguém que a gente não sabe, mas eu acho que era dele. E ele fala sobre tentação e maturidade. Serve para os cristãos recém-convertidos também e para outras pessoas aí que precisam, né, dar uma acordada para algumas coisas. Então, ele é do pastor Josué Gonçalves. A gente sabe que o pastor Josué Gonçalves é um dos grandes pastores, né, um pastor muito bem conhecido e reconhecido pelas pessoas, um grande homem de Deus. E foi ele quem escreveu esse livreto. E aqui atrás diz, né, Josué Gonçalves, casado com a Rosemary, pai de 3 filhos, entre eles o Douglas Gonçalves, que todo mundo conhece do Dizascope, né? E ele fala que, como ele fala pra família, ele tem o Ministério da Família Debaixo da Graça, acho que não me engano, acho que é esse ministério. Deixa eu dar uma lida aqui pra mim não falar bobagem. Mas, se não me engano é. Achei que no livreto não diz. Mas se não me engano esse é o ministério, né? O nome do ministério deles lá. E também tem algumas perguntinhas para discussão, é bem legal, vai falar sobre tentação e maturidade, tá? Então, se você tem esse livro aí perdido, conhece alguém que tem, ou se você conseguir comprar, compre e leia, porque, tipo, dá pra te ler em um dia tranquilamente esse livro aqui, né? Se a gente focar. Então, essas são as dicas que eu quero trazer para vocês hoje. Comprem livros se você não tem o hábito de ler. Eu não consigo ler muito. Compre um livreto, leia 1, 2 páginas por dia, 1 página, nem que seja meia página. Mas leia, você precisa ler, você precisa... Porque assim, quando a gente lê, a gente consegue interpretar melhor, né? A leitura nos ajuda a interpretar, o hábito da leitura nos ajuda a ter uma interpretação melhor. E isso vai ajudar não somente para ler livros como esse que eu indiquei, quanto a Bíblia, né? Que é o livro dos livros, que com ela a gente não tem como competir em nenhum outro livro. Mas então leia, procure ler, procure adquirir conhecimento, não somente para você, mas para que você também possa ensinar as pessoas, ajudar quem precisa de uma ajuda aí, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então curte, comenta, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para as notificações e eu te espero no nosso próximo vídeo de review de livros. Tchau, tchau, que Deus te abençoe.